A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês, amém. Deixar o Evangelho de João no capítulo 11, versículo 6, que vai dizer assim: ouvindo, pois, que ele estava enfermo, ele ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. E ele ouvindo, meus irmãos, que Lázaro realmente estava enfermo, ele ficou 2 dias no lugar aonde estava. Meus irmãos, ou seja, aonde ele estava, onde chegou essa mensagem, ele estava provavelmente ainda pelas, pelas bandas lá do Jordão, onde João Batista batizava as pessoas, aonde terminou o capítulo 10, provavelmente ele ainda estava ali, pelas aquelas bandas, ensinando as pessoas, pregando o evangelho. Ele ficou ainda ali 2 dias anunciando o evangelho. 2 dias, meus irmãos, provavelmente curando enfermos, expulsando espíritos imundos, dando vida às pessoas, fazendo milagres, ensinando as pessoas a respeito do evangelho, ensinando as pessoas a como viver segundo o evangelho, meus irmãos, que muitas das vezes as pessoas têm essa dificuldade até hoje. Elas acreditam que viver-se conforme o evangelho é isso aqui, de capa a capa, e não é. Viver em comunhão com o evangelho se trata de viver em comunhão com Jesus, em viver em comunhão com o Espírito Santo, em viver em comunhão com o que Jesus ensina. Viver o Evangelho, meus irmãos, é ler a Escritura através da visão de Jesus e aprender, meus irmãos. Não adianta ficar repetindo os versículos como se fosse um mantra se você não consegue encarnar o que está escrito ali. Meus irmãos, não adianta viver em questão de debate teológico, que isso, que aquilo. Meus irmãos, o que conta mesmo é que a gente absorva o ensinamento e pratique segundo o que Jesus ensina. Provavelmente ele estava ensinando as pessoas. Como naquela época, meus irmãos, as pessoas não tinham uma Bíblia para decorar, provavelmente elas conseguiam absorver mais rápido. Jesus também ensinava as parábolas, Jesus estava ensinando as pessoas, estava dando a palavra de Deus viva, meus irmãos. E a palavra naquele tempo ficava armazenada na memória e no coração. Por isso que as pessoas tinham muito mais facilidade em encarnar as palavras ditas por Jesus Cristo, porque era um ensinamento direto, meus irmãos. Era um ensinamento que ficava. E as pessoas guardavam, porque ele tinha um jeito de ensinar, uma maneira genuína. E aqui, meus irmãos, ele continua 2 dias libertando as pessoas, ensinando as pessoas, fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Ele ficou 2 dias libertando as pessoas, andando em comunhão com o Evangelho, ensinando as pessoas o que é o Evangelho do Reino, que, ao contrário de muitos, não é decorar a vida de Jesus desde quando ele nasce até a crucificação, até a ressurreição, citar versículo por versículo. Isso ainda não é o Evangelho. O Evangelho é andar em comunhão com os ensinamentos que Jesus ensinou, é executar os ensinamentos, é ter a visão que Jesus tem. Meus irmãos, isso é o Evangelho. O que passa disso é teologia. E ele ainda ficou 2 dias ali ensinando, 2 dias libertando, se apresentando para as pessoas, fazendo com que as pessoas ouvissem a sua palavra, se interessassem pelo ensinamento, que isso é o que ele fazia. A pessoa batia o olho nele e já se interessava pelo ensinamento dele. Meus irmãos, ele ficava ensinando a multidão muito tempo, ele tinha prazer nisso, ele vivia para isso. É uma coisa maravilhosa que ele vivia para fazer a vontade do Pai. E lá tinha sinais. Enquanto isso, meus irmãos, o mensageiro tinha deixado a mensagem, ele ficou 2 dias ali ensinando. E Lázaro já estava praticamente morto. Para Marta e Maria já não tinha mais esperança. Elas começavam, meus irmãos, entre si a se perguntar por que ele estava demorando. Meus irmãos, mas nosso Senhor nunca chega atrasado.
Deus abençoe cada um de vocês. Amém.